Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, eu quero falar aqui, gente, sobre algumas questões, em especial sobre dois jogadores que saem mais fortalecidos deste clássico Grenal de número 443. Estou falando sobre uma promessa da base e também sobre um jogador que começa a colocar em prática o seu projeto de ídolo aqui no estádio Beira-Rio. Também quero projetar a rodada do Campeonato Brasileiro, que pode colocar o Inter dentro da zona de classificação direta para a Libertadores no fim de semana. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Semana começando e bora começar lá com o pé direito, chamando a Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. É só chamar eles no link que está na descrição aqui do vídeo ou no WhatsApp que está entrando aí na tela para vocês. Lembrando que quem antecipa o saldo do FGTS com a Mais Ágil está concorrendo a uma camiseta oficial do teu time do coração. Então é só antecipar e já estará concorrendo. O link, como eu disse, está disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Turma, quero falar sobre Rafael Borré. Afinal, né, é o jogador que está mais em alta no Internacional depois de fazer o gol da vitória no Clássico Grenal 4-4-3. E eu quero voltar aqui lá para janeiro, para fevereiro, quando o Inter, né, bateu lá na porta do Eintracht Frankfurt e, por consequência também, do Werder Bremen para tirar o Borré de lá. O que o Inter pretendia e como o Inter conseguiu convencer ele de vir para cá? É claro que dentro do projeto que o Inter apresenta para os jogadores, quando são, né, jogadores maiores neste sentido, tá lá, né, uma aba falando do Grenal, uma aba falando, né, sobre jogadores que marcaram época aqui no Inter e que também são estrangeiros. E lá está, né, D'Alessandro, Guinazu, Figueroa e por aí vai, né? São vários jogadores, né, estrangeiros que marcaram época aqui no Inter, que conquistaram títulos importantes desde a década de 70, né, passando, né, pelo período vitorioso ali em 2006, com Vargas, com Renteria, né, em 2010, o Abondanzieri, o Sorondo, o Guinazu e tantos outros, né, que eu poderia ficar citando aqui para vocês. Mas o grande ponto, turma, é que o Borré comprou essa ideia. E a gente vem falando bastante sobre esse projeto de ídolo. É claro que eu não vou chamar o Borré de ídolo aqui, porque ele tem muito feijão com arroz para comer, para chegar, né, na prateleira de nomes importantes. Mas ele tem feito algo diferente, e a gente já falou sobre isso aqui, que é buscar entender e como chegar lá, ou como quem chegou lá fez, qual o caminho que esses jogadores fizeram. Ele conversou, né, fora das quatro linhas com o Rafael Sobis, ele buscou, né, conversas com o líder de organizadas do Internacional e inclusive mantém contato diário com algumas dessas lideranças. Ele tem, né, buscado entender um pouco mais da história do relacionamento da torcida com os jogadores e, cara, também tem um pouco de estrela, né, acabou que fez o gol da vitória do Inter no Grenal, que fica marcado, né? Pelo menos já como um possível homem Grenal, né? Na estreia dele em clássico, afinal ele não jogou o Grenal lá do Couto Pereira, estava na Copa América com a seleção colombiana, não jogou o Grenal do Gauchão, porque ainda não tinha sido liberado pelo Werder Bremen e já tinha passado o prazo das inscrições. Então o Inter aposta muito que esse cara, né, tem tudo para marcar história aqui em Porto Alegre. E foi muito, né, por isso que o Inter o convenceu de vir para cá. Então o futuro vai dizer, mas o caminho, por enquanto, é promissor. Promissor também, gente, tem sido a promessa que o Roger vem cumprindo nos bastidores sobre a categoria de base do Internacional. Isso porque a gente tem visto, né, afirmações vindas da base, caso aí do Gabriel Carvalho, que já é um titular do time do Inter, o próprio Ricardo Matias também com certo protagonismo, o Gustavo Prado, né, já tem um pouquinho mais de tempo em relação aos demais, e no Grenal também tivemos uma estreia, que foi do Luiz Otávio, volante, que é da categoria sub-20, chegou ao Inter em 2022, oriundo da captação que o Inter tem no Nordeste. Ele foi contratado, né, quando estava atuando pelo Juazeiro do Ceará, veio para cá para compor, né, e é um destaque bastante grande das categorias inferiores do Inter, um jogador que faz preferencialmente a primeira função, ou seja, ali onde atua o Fernando, onde jogou o Rômulo no Clássico Grenal, mas teve que entrar numa função um pouco diferente, né, na ausência do Bruno Henrique.
entrou o Luiz Otávio, que formou a dupla com o Fernando, com quem o Roger pediu para que fosse seu pupilo, né? O Fernando, né, tivesse o Luiz Otávio como pupilo. Abre aspas para o Roger, né, falando sobre o Luiz Otávio, que foi uma das atrações do Clássico Grenal. Tenho 3 jogadores com características de 5. Rômulo, Fernando e Luiz Otávio. Falei para o Luiz, vou te trazer para tu viver o final de ano com a gente. E falei para o Fernando que ele tinha um pupilo. Tudo que o Fernando fizer, tu diz sim, senhor. Ele vai te ensinar tudo que tu precisa. Talvez tu não tenha minutos em campo. Ou talvez eu tenha que te colocar numa fogueira. E aconteceu justamente no Clássico Grenal. Para quem não lembra, o Luiz Otávio só entrou porque o Bruno Henrique sentia um problema muscular e o Inter logo tinha feito o gol e ele coloca ali para fechar defensivamente, até porque o Renato também estava lançando mão de jogadores mais ofensivos, né, nas trocas no segundo tempo. Ele tem qualidade para isso. Ele entrou com maturidade, fortalece a confiança dos meninos que vão dando retorno, foi o que disse o Roger na sua entrevista coletiva. Então é um jogador que a gente pode passar a ver mais, claro. Volta o Thiago Maia agora, cumpriu suspensão automática no Grenal, fica à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Inter não perdeu nenhum jogador pendurado para o confronto lá em Belo Horizonte, então o Luiz Otávio dificilmente entra, porque o Fernando teoricamente passa a ter condições, né, de entrar desde o princípio, o Rômulo vira uma alternativa de segundo tempo. Pelo menos é o que a gente espera, mas olho nesse garoto, assim como outros, né, que estão ainda na base. A gente cita, né, quase que diariamente aqui o Iago Noal, tem outras peças que vão surgindo aí nessa transição do celeiro de ases para o profissional. Falei sobre o jogo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo começa a ganhar um pouquinho mais de valor para o Inter, que pode entrar no G4 caso vença o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Aliás, é a primeira vez que o Inter vai jogar no novo estádio do Atlético Mineiro. Estarei por lá também, né? Vou a Belo Horizonte fazer a cobertura pelo Voz do Gigante e pelo meu canal, então já deixo o convite aqui para vocês. E, cara, claro que depende de resultado paralelo, né? Mas o Inter precisa vencer para ter a chance de na próxima rodada também entrar. Vou explicar. Se o Inter ganha do Galo, o Inter pode ultrapassar o São Paulo. Para isso, o São Paulo não pode vencer o Criciúma no Heriberto Rios. Um empate combinado com a vitória do Inter já seria um bom resultado. E também um resultado mais improvável, que seria uma vitória do Juventude contra o Flamengo no Maracanã. Aí, bom, se não acontecer e acontecer pelo menos, né, o tropeço do São Paulo, se o Inter vencer o Flamengo no dia 30 em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Inter está dentro da zona de classificação direta. Lembrando que existe uma outra possibilidade, que é o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil ou o Botafogo ser campeão da Libertadores e a partir daí aumentar, né, de G4 para G5 ou até mesmo G6 se as duas coisas acontecerem. E aí, neste momento, o Inter já estaria na zona de classificação direta para a próxima Libertadores em 2025. Não esquece que esse todo o conteúdo aqui do canal tem o apoio da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Jogue com responsabilidade, porque você já pode palpitar nas semifinais da Libertadores. Como eu disse, tem Galo e River na terça-feira e na quarta tem Botafogo e Peñarol no estádio Newton Santos. Estou apostando em vitória do Galo e estou apostando no empate entre Botafogo e Peñarol. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!